pode ficar sem rugir e as águias não podem ficar sem voar nas alturas. Aos profetas, Deus conta os segredos do seu coração. Mesmo incompreendidos ou caluniados, não recuaremos. Nós não andamos segundo a vontade dos homens, e o homem natural não nos discerne. Nós somos a loucura do mundo, a voz dos que não falam. Nós temos um clamor. Minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família é dos que fazem a vontade do meu Pai. Minha casa não é aqui, nasce profeta, sou nazireu de Deus. Não pode ficar sem fugir, e as águias não podem ficar sem voar. Bom dia, gente. Tudo fala. Deus conta os segredos. Se tudo fala, vocês precisam aprender a ouvir, Incompreendidos ou caluniados, porque tudo ouve. não recuaremos. Glória a Deus. Nós não andamos segundo a Estava ouvindo uma live agora tremenda e o palestrante ele estava dizendo: seja quem você é, não deixe ninguém ditar sua cartilha. Isso é muito importante na vida do profeta, porque o profeta às vezes ele tem alguns instintos e as pessoas elas demoram muito para assimilar, elas querem ter com rapidez na resposta. Aleluia. não descanso nem de dia e nem de noite. Vamos chegando, gente. Falando em línguas. Família é dos que fazem a vontade. Minha casa não é aqui, nasce profeta. Minha comida, minha bebida Aleluia. é a vontade do meu Pai. Alabaçuba e canta Não alabaçura, né? descanso nem de Traca alabaxanta, alabaçanta, alabaçanta. noite, até que o rei. Vamos lá, gente. Olha, o apóstolo Gelson já está a postos. O querido apóstolo Gelson Becker. O apóstolo Gelson Becker agora vai receber um nome espiritual, Serafim. Esse aí anda igual um relâmpago, irmão. Não para. Mas eu preciso falar para vocês. Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu preciso falar para vocês porque eu comecei a live usando a máscara. Essa máscara aqui. Estão me ouvindo, né, gente? Tá dando para me ouvir aí? Como é que tá? Essa máscara aqui, eu sou boca profética. E aqui está escrito Prophetic Day. Essa máscara, todos os participantes do nosso Prophetic Day receberam ela de presente. E foram embora, cada um para o seu lugar do Brasil. Veio gente de todos os lugares do Brasil. Teve gente aqui nesse final de semana. E no próximo Prophetic Day, que vai ser dia 17 e 18 de outubro, aqui em Teresópolis, eu quero crer que vocês não vão precisar de máscara. Eu quero crer que esse espírito maligno chamado coronavírus já terá morrido. Mas se não, eu acredito que vocês vão ter uma máscara como essa aqui. Agora, qual é o mistério dessa máscara aqui, gente? Olha o que acontece. Quando você bota a máscara... Vou botar aqui. Quando você bota a máscara... Vou botar o microfone mais perto para vocês me ouvirem. Quando você bota a máscara, você sai para a rua e você esquece que está escrito aqui que você é uma boca profética. Só que você precisa lembrar que você é uma boca profética. Eu sou boca profética. Entende?
Então, guarda esse código aí. Você anda na rua e você esquece que você tem uma máscara dizendo quem você é. E as pessoas, elas ficam olhando para você e pensando assim: o que significa esse negócio de eu sou boca profética? E aí você chega perto da pessoa e o espírito da pessoa puxa de dentro do seu espírito a profecia. Porque o profético ele é ativado pela fé. E sem você perceber, você começa a declarar palavras proféticas na vida da pessoa. Às vezes uma palavra simples: Deus te abençoe. Às vezes uma palavra simples, dizendo Deus é contigo. Ou às vezes Deus já começa a dar um mapa profético, uma profecia, uma revelação. Então, gente, essa máscara aqui ela é profética, porque ela é uma ferramenta de ativação, né? E você que virá aqui no Prophetic Day vai receber uma, se Deus quiser, e se esse coronavírus ainda tiver aí. Se não tiver, a gente inventa outra coisa, irmão. Se o coronavírus morrer até lá, nós vamos enviar um negócio aqui na testa. Você vai botar na testa. Agora, tudo fala, tudo ouve, tudo é semente, tudo é território, pessoas são carruagens, pessoas são fontes. O tema da live hoje é a diferença entre a intercessão comum e a intercessão profética. Vamos bater um papo sobre isso com o meu amigo querido. Já faz tempo que a gente não faz live com ele. Já estava morrendo de saudade. O apóstolo Gelson Becker. Vamos convidá-lo aqui em nome de Jesus. Fala, lindão. Olá, povo de Deus, graça e paz. Apóstolo Ricardo, o senhor está bem? Como é que está toda a equipe aí na Serra Rapaz, Fluminense, na Serra Carioca? tá uma benção, cara. O céu tá aberto aqui, cara. Você não tem ideia. Essa escola profética mexeu com os céus da cidade. Foi sobrenatural. Eu vi Você um sabe pouco dos vídeos que você postou e me alegrei muito com a nossa equipe, nossos irmãos, porque foi Deus na terra trazendo pessoas para receberem essa impartição, essa ativação de dons, poder voltar para suas comunidades, suas cidades renovadas, fortalecidas. Uma nova equipe angelical retornou com cada um deles para suas igrejas, seus ministérios locais, aonde resultados extraordinários vão impactar o reino de Deus. Engraçado que Deus trouxe o Sérgio Lopes para fazer o louvor, e o Sérgio Lopes foi tomado em louvores judaicos aqui, e foi tremendo. E aí eu pergunto, ele depois... 10 anos atrás, eu tive com ele no sítio dele, lá em São Gonçalo. Não, nós vamos fazer uma live com você e ele juntos aí. Aí, ó. Eu já conectei ele com uma turma boa e vou conectar ele contigo. Sérgio Lopes agora tá aqui pertinho. Tomei café com ele ontem, anteontem. Mas o que acontece? Depois eu perguntei para Deus: Senhor, por que o Senhor trouxe o Sérgio Lopes? E por que o Sérgio Lopes tocou tanto músicas judaicas? Ele bateu tamborins, ele bateu tambores. Foi uma coisa que ele mesmo falou assim: há muitos anos eu não me sentia num ambiente profético como esse. E Deus me falou: Deus habita no meio dos louvores de Israel. Então tinha que ser alguém que tinha essa unção de Israel para ministrar. Tem esse entendimento. E ele tem, eu lembro dele, conheci ele na comunidade Rema, do pastor Paulo, ali no centro de Alcântara. Ele cantou e na sequência eu preguei, depois fomos comer juntos. Ele acabou me levando no sítio dele. Tinha acabado de sair daquele acidente de carro, que ficou 3 dias em coma no hospital lá. Tinha tentado ser vereador em São Gonçalo. Deus tinha feito uma obra linda na vida dele. E eu percebi naquela comunhão com ele que ele tem um código de adoração espontânea, tem um código de adoração profética. Como artisticamente falando, ele é um poeta, ele é um tangidor, ele é um cara que toca violão clássico. As pessoas acham que ele não tem nada de extravagante, nada de espontâneo. E tem. A veia dele no profético é linda. É sobrenatural. Ele tem os códigos. É sobrenatural. Eu fiquei feliz, sabe?
Eu disse, puxa, achava que ele era só um poeta, um cantor, porque ele é muito técnico, né? Musicalmente falando, ele é muito competente. E na comunhão com ele, no sítio, eu disse, puxa, o cara tem a veia profética, a veia da adoração espontânea. Naquela época nós falávamos muito em adoração extravagante. E ele é um extravagante, embora que como artista, ele é um cara muito, muito polido, né? Tecnicamente falando. Agora, ele chegou, né? Nós começamos o nosso evento às 8 da manhã, e ele chegou de surpresa, porque eu não falei para ninguém que eu tinha convidado o Sérgio Lopes. E um grupo pequeno, de 32 pessoas, e quando foi 7 da noite ele chegou, e aí eu falei, gente, vamos para um salão ali que tem uma surpresa. E ele já estava com os tamborins tocando, e ele contou um testemunho, e foi uma coisa sobrenatural. E depois ele testemunhou, né? Então, Deus, ele realmente se move em pessoas que às vezes a gente não imagina. E Excelente. todo mundo é carruagem, né? Todo mundo tem algo para trazer para a nossa vida. Nós temos que ter esse entendimento. E todo mundo tem uma bagagem com Deus. Em algum momento recebeu um código, recebeu uma impartição, recebeu uma unção que não é para ficar entulhada, enterrada, escondida, né? É para ser impartida e multiplicada no corpo de Cristo. Você lembra, 15, 20 anos atrás, quando nós começamos o ministério, nós falávamos de cura interior, de libertação, de batalha espiritual. E aí alguém na igreja orava, impunha as mãos e a pessoa caía no chão. Você era um alienígena, você era um ET, porque poucos pastores do Brasil impunham as mãos e oravam e as pessoas caíam chorando, caíam rindo, caíam debaixo desse magnetismo da glória de Deus, né? De repente essa coisa se popularizou. Hoje cada um na esquina ali ora e cai no meio da rua. Seguem. Hoje em dia dentro do ônibus as pessoas oram para a implementação do shopping e recebem a unção, a cura. Então, assim, a unção foi se multiplicando, né? A unção foi se tornando impartida. E aí, claro, existem outras operações de unção que agora um grupo pequeno de pessoas tocam, mas vai aumentar cada vez mais. 20 anos atrás, era 3, 4 pessoas no Brasil que oravam e alguém recebia dente de ouro. Hoje são milhares de pessoas tocando, ministrando essa unção. Hoje, eu acho que são mais de 1000 ministros aí, viajando, orando, pregando, se não estão tocando, em algum momento tocaram em manifestações de dente de ouro. Pedras preciosas, a atmosfera de adoração começa a chover diamante, começa a chover pó dourado. Ainda não é tão popular, mas está começando a popularizar. Já está começando assim, a se tornar mais frequente, mais comum. Principalmente no nosso meio apostólico profético. No meio pentecostal, no meio protestante, eles têm medo disso. Mas eu entendo que Deus está despertando uma multidão de pessoas, está despertando uma equipe para esse tempo do fim. Apóstolo. As atmosferas, elas fazem parte desse mover de intercessão profética, de intercessão espontânea, de se mover no mundo espiritual num nível de ousadia e de intimidade diferente do que o pastoral, o evangelista esteja acostumado. Você sabe que Deus tem me falado algo, eu não sei se eu estou ficando maluco com essa revelação, mas se você olha para o Antigo Testamento, Deus se movia nas asas do querubim. Ele se montava em cima do querubim e ele vinha à terra. Agora, me responde uma coisa, apóstolo Gelson. Quem foi criado primeiro, o homem ou o querubim? Bom, eu particularmente creio que ele continua cavalgando nas asas do querubim. Eu acho que isso é algo literal. Sim. Quando você vê Ezequiel nas margens do rio Quebar, ele está vendo 4 querubins. Ele está vendo 4 querubins. Antes dele ver o Deus Todo-Poderoso entronizado lá em cima, no alto do trono, ele vê as rodas de fogo, ele vê os 4 querubins, ele vê a base de cristal firme, de vidro, terrível, e lá em cima ele vai entender que existe um Deus entronizado sobre essa plataforma. Sim, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Os querubins foram criados antes do homem na sua imagem de Imago Dei. Eu acho. Coisas que a gente fala mais intuitivamente, porque
discutir o sexo dos anjos por texto do texto canônico fica muito limitado. Tem muitas coisas que são empíricas, tem muitas coisas que Claro. você acha na literatura apócrifa, na literatura pseudepígrafa, na deuterocanônica, ou nos livros não considerados canônicos pelo protestantismo. Mas o próprio livro de Enoque, ele é citado em Tiago, ele é citado nas epístolas de Epafrodito, de Justiniano, as cartas dos pais da igreja. Sim, Melquisedeque, né? O livro de Melquisedeque também. Citavam blocos de textos, parágrafos longos do livro de Enoque, né? Agora, o que eu quero dizer aqui, só para você entender o que eu quero dizer, é o seguinte: é bem provável que os querubins tenham sido criados antes dos homens. Uma prova disso é que essa resposta é boa, bem provável que tenha sido antes. Eu tenho essa intuição. Porque a Terra estava um caos quando Deus criou o homem. Esse caos foi criado possivelmente pela queda de um querubim, inclusive, que era Satanás. Agora, por que eu quero dizer isso? Porque o querubim tem 4 faces. Ele tem a face de leão, de homem, de novilho e de águia. Em outras palavras, Deus ele deu o privilégio para 4 pessoas, ou 4 criaturas da Terra, receberem um rosto semelhante ao do querubim que já existia. Porque se os querubins já existiam, quando Deus criou o leão, ele falou assim: esse cara vai ter o rugido, esse cara vai governar os animais, esse cara ele vai com as características, eu vou homenageá-lo com essa face, a face desse querubim aqui. 4 seres da Terra que tem uma interlinearidade com esses 4 seres angelicais. Isso, você entendeu. Já foi lá no profundo. Quando Deus criou o homem, ele homenageia o homem, dando ao homem um rosto do querubim, um dos rostos do querubim. E Deus coloca dentro do homem um espírito. E o que é o espírito humano? O espírito humano é a carruagem que Deus criou para carregar o Espírito Santo. O depósito de glória, o depósito da unção. Exato. Então, eu creio sim que Deus também ainda pode se montar nas asas do querubim e descer. Só que, apesar disso, ele usa se comunicar através da Nefete, da Aishelen, do espírito humano. Espírito nós somos, entre aspas, os querubins dessa geração, porque nós temos face de querubim e carregamos o céu e a glória por onde passamos. Nós somos os agentes da impartição, né? Tu sabe então, que nós somos um ministério profético na Venezuela chamado Portadores da Glória. Basicamente, a identidade deles e a revelação que Deus deu para eles, que norteou a logomarca, o nome, né? Foi basicamente essa mesma revelação que você está compartilhando na Venezuela. Os portadores da glória. Ele não diz que nós somos as carruagens de Deus. Ele diz que nós somos a arca, onde a glória de Deus é transportada no Novo Testamento. Mas é o mesmo ensino, e ele faz aplicação de, em vez de chamar de carruagens, ele prefere chamar de arca, que nós somos a arca do Novo Testamento. Porque é a mesma coisa, da mesma maneira que os sacerdotes carregavam... Da mesma maneira que os sacerdotes carregavam a arca, hoje a arca habita dentro de nós. Eu costumo dizer que Deus não mora mais no céu, o céu não é no céu. O céu é dentro de nós, porque nós somos a fonte do céu. A grande confusão escatológica, e está todo mundo em crise, esse ano eu vou parar e gravar umas 8, 9 aulas sobre escatologia apostólica profética, que é diferente da escatologia pentecostal, diferente da escatologia protestante. Então todo mundo me pergunta, né, se é o fim do tempo, se é o princípio da dor, se vai, não vai, se é Satanás, se é chupacabra, se o anticristo vai ser corintiano. Os irmãos têm essas dúvidas na mente deles, a gente pode ajudar. Eu ainda não providenciei esses vídeos, mas em algum momento eu vou parar e vou gravar. O grande problema é que as pessoas que têm uma escatologia confusa não sabem dizer aonde é o céu. Não sabe. Porque eu vou ser arrebatado antes, durante, depois da perseguição. Não, porque não existe arrebatamento é alegórico, não é literal. Não, arrebatamento é literal. Eu vou ser levado para o céu. Aí vem a pergunta, o que é o céu? Aonde fica o céu? O cara ele não consegue responder essa pergunta. Ele tem uma ideia de céu católica, medieval, de que aqui na Terra tem que entregar na mão do diabo,
Nada de 7 montes, nada de conquistar com valores o reino de Deus e restaurar a sociedade. Aqui tem que ser política corrupta mesmo. Aqui tem que ser política. Olha aí, gente, ó. Mas eu vou para o céu. Aí tu perguntou onde é que é o céu. Ah, o céu é lá em cima. Aí o cara gagueja. Aí você diz para ele assim, talvez João Batista estivesse bêbado quando ele estava na margem do Rio Jordão. Arrependam-se, porque é chegado a nós aqui na terra o reino que veio dos céus. O reino dos céus chegou aos homens na terra. É uma tradução mais literal. O reino dos céus está ao alcance das nossas mãos. E aí essa tradução foi feita. Chegado o reino dos céus. Então, não sei, talvez Jesus não soubesse o que estava ensinando, talvez João Batista soubesse o que estava ensinando. Mas na teologia de Jesus e de João Batista, o céu chegou entre nós aqui na terra. Jesus fez a obra e já está feita. Nas nossas mãos. E o cara diz, não, eu vou ser arrebatado e vou ser levado para o céu. Tá, tudo bem. Mas que céu é esse? Aonde fica o teu céu? O teu céu do catolicismo romano é lá em cima, na estratosfera. Mas o céu de João Batista de Jesus, ele veio do mundo espiritual para se manifestar no mundo natural. Seja feito assim na terra. Como a coisa é obediente e perfeita aí no céu. Então, eu não sei se o meu comissionamento é sobreviver e não ser devorado pelo anticristo, ou se o meu comissionamento é eu devorar, atropelar e dar um soco no anticristo, trazendo os valores do reino dos céus. O governo é nosso. Gente, ó, é uma fé que tenho que orar para sobreviver e o diabo não me enxergar, ou se sou eu o caçador de demônios que tenho que amarrar eles e destituir eles até que todos os inimigos de Jesus sejam colocados debaixo do calcanhar, do escarpelo dos pés. Conforme diz a palavra. Então, veja, que tem textos bíblicos que os caras leem, mas o entendimento não se abriu. Os olhos espirituais nunca teve efatá, nunca se ativaram profeticamente para entender. Então ele tem uma teologia de medo, ele tem uma teologia de sobrevivência, ele tem uma teologia de escapista, de fuga. Dinheiro suficiente para pagar as contas, mas que se sobrar o dinheiro, aí é vaidade, aí é pecado, aí eu não pode sobrar. É espiritual, quando eu estou lascado, pagando sempre na medida da suficiência. Então, assim, é tanta coisa nesses 1000 anos de período das trevas que a igreja sincretizou, se contaminou, tanta superstição que foi colocada, né, que até mesmo pós-movimento de reforma protestante ainda tem muita superstição, ainda tem muitos erros e equívocos teológicos que Deus está renovando, que Deus está restaurando, que Deus está tentando nos trazer para aquele fundamento do avivamento de Antioquia, do avivamento de Jerusalém, aquela igreja gentílica, apostólica, profética, messiânica, de Antioquia. Obrigado. E nesse processo, Obrigado. a intercessão profética, ela é superior e ela é diferente da intercessão bíblica. E não estou dizendo com isso que você não vai orar ou interceder por necessidades, como é comum. Irmão, você chegou na igreja, posso anotar o seu nome no livro de oração? Ah, meu nome é Severino, seja bem-vindo. Qual a tua necessidade de oração? Ah, eu estou orando para casar, eu estou com 45 anos e a Águia está ficando velha. Eu queria muito que Jesus fizesse um milagre, que eu já sou esposa para casar. Não sei se vai dar a Águia está ficando velha? Pedido de oração, a intercessão habitual, do conceito de oração, o círculo de oração que os irmãos têm. E não está errado, eu estou dizendo que isso deve continuar sendo feito. Jesus é o modelo perfeito e absoluto de intercessão, porque ele é o nosso único e suficiente mediador entre os homens da terra e nosso Pai Celestial que está nos céus. E é fundamentado na fé nele, no sacrifício dele, na morte e ressurreição dele que nós intercedemos. Mas Tiago também diz, orem uns pelos outros, né? Intercedam uns pelos outros. Então, eu entendo que esse modelo de intercessão bíblica deve ser feita. Jesus falou para os apóstolos irem de 2 em 2 e curar enfermos, expulsar demônio, ministrar shalom, impartir shalom, transferir a unção da paz, shalom. Jerusalém. Pergunta se existe transferência da unção da vida. Jesus não é maconheiro, irmãos. Jesus falou para eles irem de 2 em 2, de casa em casa, 70 litros, transferindo a unção
que estava sobre eles, o shalom, né? O impartindo a unção, comunicando a unção. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 11, há muito tempo roguei ao Pai para ter uma oportunidade de ir me encontrar convosco na cidade de Roma, vírgula, a fim de impartir, a fim de comunicar, a fim de compartilhar, a fim de transferir dons espirituais para vocês. São Agora coisas elementares. deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Segura aí. Gente, o apóstolo Gelson, ele é um serafim. Ele dispara, irmão, não para mais não. E outra coisa, não é só nas palavras, não, é na rua. Ele está o tempo todo voando de um lado para o outro, viajando. Quantos países esse homem já entrou? Ele é assim, ó. Zigue-zague. É a unção dele. Outro dia eu liguei para o apóstolo Gelson, ele estava em Brasília, guerreando lá no meio do monte de gente, pula de um lado, pula do outro. O Senhor, a nossa justiça é... Mas deixa eu falar. Primeira coisa, eu celebrei aqui quando você falou da escatologia, porque é isso que eu tenho ensinado. A nossa base apostólica, ela tem alguns princípios. O nosso primeiro princípio, nós acreditamos nos 5 ministérios e na importância da equipe ministerial com os 5 ministérios dentro da igreja local para multiplicar e espalhar esses 5 ministérios, que é o que ensina em Efésios 4. Primeiro princípio. Segundo princípio, nós acreditamos em ativação profética, impartição e dos 9 dons do Espírito, porque é a capa do Espírito Santo lançada sobre nós, os dons do Espírito. Terceiro princípio, nós acreditamos na comissão dos 7 montes e que a igreja deve se infiltrar nos 7 posicionamentos, inclusive eu estou fazendo isso aqui na minha cidade, né? E na comissão dos 7 montes, nós assumimos o governo da terra através da igreja. E um outro princípio, quarto princípio, nós acreditamos na paternidade espiritual para transformar filhinhos em jovens e jovens em adultos, pais, como diz João capítulo 2, para que a igreja seja madura. E o 5º princípio é esse princípio que você falou aí, da escatologia vitoriosa, a escatologia apostólica. Isso é fundamental, porque se você acredita na escatologia escapista, você baixa a guarda e você fica querendo a vida aos céus ao azar, esperando Jesus voltar, porque não tem jeito para nós. Então, celebro porque encontramos mais um que pensa como nós. Agora, o tema da live de hoje é a diferença da intercessão comum e intercessão profética. A minha definição resumida, porque agora o apóstolo Gelson vai falar à vontade, porque ele é o intercessor em tempo real e o tempo todo, muito mais do que eu, mas eu entendo que o que seria intercessão comum? É toda a intercessão gerada pelo desejo do nosso coração e pela misericórdia que Deus colocou em nós. Então, por exemplo, eu senti de Deus, eu senti vontade de interceder por uma pessoa que eu vi na rua, porque, tadinho, ele estava lá sofrendo, eu senti vontade de interceder. E intercessão, inclusive, não é apenas oração, é se colocar na brecha, ajudando, fazendo alguma coisa. Então, a intercessão comum, ela é gerada na nossa boa vontade, no nosso desejo, na nossa amorosidade, na nossa generosidade e na nossa conexão, porque às vezes a gente se identifica com a dor da outra pessoa porque nós sofremos essa dor no passado e a gente quer fazer pelo outro o que nós sofremos. Então isso é comum, isso é natural e é bênção, é glorioso. A intercessão profética, ao meu ver, se eu estiver errado, o Gelson vai me corrigir, a intercessão profética, ela é toda a intercessão que não vem da minha vontade, mas vem de uma direção de Deus. Seja pela palavra de Deus, seja por uma direção de um profeta, ou seja pelo próprio Espírito falando. E aí que está o segredo. A intercessão profética, na maioria esmagadora das vezes, contraria a sua vontade. Outro dia, por exemplo, Deus falou para mim assim, ore pelo fulano de tal, da justiça tal, tal. Eu falei, Senhor, por esse miserável, que eu vou ter que interceder. E Deus falou, ore por ele, interceda por ele. E eu tive que orar por ele. Por quê? Porque foi profética, porque foi uma ordem de Deus contrariando o desejo do meu coração. Porque Deus sabe o motivo. Eu vou saber, talvez sim um dia, talvez não. Faz sentido o que eu estou falando, apóstolo? 100%. E esse caminho de raciocínio, esse caminho para explicar é muito equilibrado, é muito bíblico. Intercessão normal, intercessão comum,
nasce na minha alma, nasce no meu coração, nasce na minha necessidade, e eu me achego a Deus com ousadia, com intrepidez, crendo que Deus existe. Estou intercedendo por minha família, por um irmão da igreja, por um estranho que eu vi na rua, estou intercedendo por alguma circunstância ou necessidade, e não tem nada de errado. É um exercício da alma que, ao longo dessa mecânica de repetição da alma, nasceu na minha vontade ou na minha necessidade, ativa-se as chaves sobrenaturais de intervenção divina. A intercessão profética é o contrário, nasceu do coração de Deus, e Deus está procurando uma boca para ligar o que ele já ligou no céu. Deus está procurando uma boca para desligar na cidade aquilo que já desligou lá nas regiões celestes. Deus está procurando um intercessor para ser um companheiro, para ser um parceiro, para ser uma expressão visível de uma realidade invisível, que no coração de Deus já está estabelecido, já está definido. E ele só quer alguém com autoridade, com relacionamento e comunhão com ele, num perímetro de jurisprudência geográfica e espiritual que vai ligar na Terra, estabelecendo aquilo que já foi decretado lá no céu. Então a oração profética, ela começa em Deus e ela se estabelece na Terra. Quando se fala de Ezequiel 36, 38, Ezequiel, a oração da brecha, quem se colocará na brecha para que o inimigo não invada Jerusalém, destrua Jerusalém? Então essa é a ideia, de eu me colocar entre o necessitado e Deus, entre o problema e Deus, e eu insistir, perseverar, até que aquela causa de oração seja respondida. Não está errado, isso é uma intercessão baseada nas faculdades da necessidade humana. Amém? E continue fazendo isso. Agora, quando Deus tem um peso de intercessão e um profeta se torna íntimo de Deus, ao ponto não só de você falar dos seus problemas para Deus, mas de Deus comunicar os sentimentos dele para alguém na terra. Às vezes, um sentimento de aprovação, de alegria, de gozo, de felicidade. Deus tem dias que ele está de bom humor. Deus tem dias que ele conta piada. Tem dias que Deus está com um peso de intercessão gostoso para colocar dentro de nós. E tem dias que Deus está furioso. Tem dias que Deus está com a medida do cálice de iniquidade ao ponto de transbordar diante dos olhos dele. Tem dias que Deus quer xingar os corintianos. E ele procura um intercessor íntimo, um amigo e parceiro dele para colocar esse peso de nojo, de raiva, de ira, de insatisfação. E aí o que você tem que discernir? Que muitas vezes o profeta fala coisas pesadas ou agressivas, e não é porque o profeta é bipolar, não. É porque o profeta está cheio de um sentimento de reprovação de Deus. Quando Deus procura um amigo dele na terra, chamado Ageu, e coloca um peso profético para Ageu suceder profeticamente na terra, Ageu chama as mulheres do reino de Judá de vacas. Essas vacas de Bazã. Aí eu te pergunto, Ageu é um cara carnal que diz palavrão? Deixa de ser religioso. Ageu está falando do sentimento que Deus está tendo das mulheres de Bazã, que faziam adoração a Deus e faziam adoração à Rainha dos Céus, e se prostituíam com culto a demônios. E se Ageu não fosse um cara que cuidasse de vaca, vamos supor que Ageu fosse o dono de uma pet shop aí na sua cidade, dentro do shopping center, que passava o dia inteiro cortando o cabelo e dando banho em tudo. Ageu iria receber o mesmo sentimento de reprovação do coração de Deus em relação às mulheres de Judá. Mas ele iria dizer: vós, mulheres de Judá, vocês são todas umas cadelas no cio, vocês são todas um bando de cachorrinho, tudo atrás de alguém que se prostituir. Por que ele não usou a figura de linguagem do pudo, da cadela no cio? Porque ele era boiadeiro, ele cuidava de vaca. Então ele o sentimento de reprovação que Deus botou dentro dele com o mundo e o vocabulário dele, que era o vocabulário de vaca. Jesus usava muitas palavras pesadas, né? Jesus usava muitas palavras pesadas, assim, quando ele dizia raça de víboras, na verdade ele estava falando assim, ó, sua cascavel, seu surucucu, cobra coral, ou jararaca, Jesus estava pecando quando estava xingando os fariseus. Quando ele estava virando a mesa dos fariseus. Não foi quando ele falava assim, sepulcro caiado. Jesus não, ele estava cheio do Espírito Santo,
comunicando o sentimento de reprovação do coração do pai. E calmo, ele não estava nervoso e nem descontrolado. Porque tem muita gente que diz tem gente que diz que Jesus perdeu a linha, conseguiram tirar Jesus da graça. Jesus não saiu da graça. Ele só estava expressando profeticamente o sentimento de Deus quando ele pegou o chicote, e tudo fala, porque o chicote ele representava a limpeza do Espírito Santo, e o templo representava nós, e Jesus estava dizendo, olha o que eu vou fazer dentro de vocês, ó. Eu vou tirar todos esses cambistas e essas ofertas mancas que estão sendo vendidas para enganar o povo, e vou limpar vocês para que vocês sejam templos vivos meus. Então, não tem a ver com o sentimento do profeta, tem a ver com o sentimento de Deus. É extraordinário isso que você está falando aí. A última vez que nós falamos de intercessão profética, naquela live anterior, eu citei a oração ou a intercessão de sair do corpo. Paulo, na cidade de Jerusalém, no templo, Atos 22, 17, se eu não me engano. Eu queria citar agora, nessa nossa segunda live, falando de intercessão profética, Eliseu, no alto do Monte Carmelo, vendo a chuva que não choveu, sentindo o cheiro da água que ainda não existia, ouvindo relâmpagos e som de chuva antes mesmo da nuvem estar formada. Primeira Reis, capítulo 18, Primeira Reis, capítulo 19, logo após a guerra de altar do Carmelo. O que Elias responde para Acabe? Vai, seu corintiano, vai para o teu palácio, na tua carruagem, com os teus cavalos, porque eu já posso ouvir o som da chuva. Como é que ele pode ouvir o som da chuva? Era um palmo, uma nuvenzinha pequena, era uma nuvem do tamanho da palma da mão do homem. Ou seja, no espírito, ele estava vendo o que ainda não existia, ele estava ouvindo o que ainda não havia sido trovejado. Estava sentindo o cheiro de umidade quando não havia umidade. Então isso é intercessão profética. Você vê e agradece e celebra o teu emprego antes do telefone te chamar para entrevista de emprego. O teu cliente antes do depósito ser feito. O pedido antes do e-mail ser digitado. Você consegue, pela fé, trazer à existência o que não existe como se já existisse. Isso é uma intercessão profética. E muitas vezes esses pesos de intercessão proféticos nascem no coração de Deus e ele está procurando um amigo íntimo para compartilhar, para ligar, para estabelecer na terra. Porque a terra foi dada aos homens. A terra foi dada aos homens. Embora ele seja absoluto, a responsabilidade de poluir o planeta ou de não poluir o planeta é nossa. Essa responsabilidade não é de Deus. A responsabilidade de florestar ou reflorestar ou destruir, a responsabilidade de dominar sobre os animais ou deixar que os animais dominem sobre nós é nossa, não é de Deus. Às vezes você vê crianças sendo abortadas e uma política pública que estimula a divinização do cachorro abandonado, mas ela relativiza o bebê e o feto no útero de uma mãe. Entende? É exatamente a inversão do estabelecimento de Gênesis. Não, baixa é para vocês dominarem sobre a criação. De repente você vê políticas públicas botando a criação para... Deu uma travadinha aí agora, né? Deu uma travadinha. Vamos ver se volta a... Criação para dominar sobre nós. A criação para dominar sobre nós, ao contrário de nós dominarmos sobre a criação. Exatamente. E é por isso que a igreja precisa ter governo sobre a política, porque quando a igreja governa sobre a política, a palavra governa sobre as leis e as leis governam sobre os valores são estabelecidos. Não vai esperar agora que um bando de feiticeiro estabeleça os valores judaicos cristãos. Eles vão desconstruir isso. E por que estão fazendo isso? Porque nós estamos de braços cruzados, assistindo, ficam permitindo. Agora, quais são as armas de intercessão que você costuma usar, além da oração verbalizada? Quais são as armas de intercessão profética que você, no seu ministério, costuma usar? Jejum, oração, línguas estranhas são um feijão com arroz.
atos proféticos. Você que está nos assistindo tem uma resistência à teologia de atos proféticos, precisa estudar isso. Precisa entender o que é a ferramenta bíblica do Antigo e do Novo Testamento de atos proféticos. Intercessão seguidas de atos proféticos, uma ferramenta poderosa. A própria ceia do Senhor Jesus é um ato profético que Jesus estabeleceu como memorial para todas as vezes que nós nos reunirmos. O próprio batismo, o símbolo do batismo, como testemunho público da sua nova fé, é um ato profético que Jesus estabeleceu. O dízimo, a oferta, a unção com óleo, o sacrifício, eu tanto creio, eu tanto vi, eu tanto estou ouvindo o som da chuva antes do primeiro relâmpago trovejar, que eu estou pegando uma oferta e estou selando. Ah, não, se acontecer, eu dou uma oferta de gratidão. Beleza. O código da gratidão é muito bom, mas não envolve fé. Só envolve gratidão. O código da fé você faz antes que a coisa aconteça. Exatamente, para trazer a existência o que está morto. Trazer a existência sem esperança. Escuta que rema... Vou botar o microfone aqui perto, desculpe. Escuta que rema Deus me deu esses dias. Eu não sei se você já pegou essa sacada alguma vez. Deus falou para Elias assim: Elias, vai até Sarepta porque eu vou levantar uma viúva para te sustentar. Na cabeça de Elias vem a ideia, né? Certamente é uma coroa rica, porque sustentar ali não está falando de fazer um almoço. Está falando de... Esmola. Está vendo tá algo falando contínuo. Algo contínuo. Fala de pagar algo contínuo, sustentar. Quando Elias chega em Sarepta, Deus mostra a mulher, Elias fala, me dá um copo d'água e pão. Primeiro rema que tem aí é o seguinte: pão também é semente. Porque tem gente que fala, pão ao que come semente é que semeia. Não necessariamente. Na Bíblia você vai ver muitas vezes pão sendo semeado. Lança teu pão sobre as águas. Tudo é semente. Aí a mulher semeia, aí Elias libera uma palavra: nunca mais vai faltar pão na sua mesa. Prospera a vida daquela mulher. Eu não sei que nível de prosperidade chegou, mas se cumpriu a palavra, aquela mulher ficou durante um tempo, pode ter sido meses ou anos, semeando na vida do profeta. Até aqui tudo bem. Um dia o filho dessa mulher morreu, igual o da Sunamita, foi um caso parecido. Só que Elias orou, o garoto ressuscitou. Aí essa mulher fala uma coisa interessante. Olha que tremendo, apóstolo Gelson. Essa mulher fala assim: vejo que verdadeiramente és homem de Deus. Peraí. A mulher sustentou o cara durante anos. A mulher deu o único pão que ela tinha antes de morrer para o cara. E ela não tinha certeza que ele era homem de Deus. Tá me ouvindo? Ela não tinha certeza que ele era homem de Deus, mas ela deu o único pão que ela tinha antes de morrer. Ela sustentou ele por anos, mas só depois que ele ressuscitou o filho dela, ela disse: vejo que tu és homem de Deus. Sabe o que é isso? Nos olhos humanos ela não sabia, mas no ouvido e na mente espiritual ela estava ouvindo o som da chuva. Eu faço pelo que eu creio. A lei da recompensa, porque lá no passado ela semeou. Em algum momento, Eliseu pergunta para ela assim: tem alguma coisa que você quer que eu converse com o capitão do exército de Israel ou com o rei para ajudar você? Ele está usando o lobby, é o lobby do profeta, é o lobby do relacionamento que o profeta tem. O profeta está dizendo: ó, você é viúva, você é rica, teu marido morreu, teu filho está aí, teu marido era aluno da minha escola de profetas, mas era um cara fiel, e agora tem uma coisa que eu posso usar do meu lobby, o prefeito, o deputado federal, o senador. Ele não está falando de corrupção ali, ele está falando de coisas que ele pode introduzir e vencer o protocolo, superar a burocracia da época. E aí ele está estabelecendo um protocolo de relacionamento profético, político, com ética, com maturidade. É isso que ele está perguntando para a viúva. E ela diz: não tem nada, não precisa de nada. Anos depois ela vai precisar. Anos depois ela vai precisar do favor. Porque o favor que o rei, que o chefe do capitão da guarda do exército de Israel não pode resolver por ela. Não é um favor político, administrativo, burocrático, do lobby do profeta resolver, não. Anos depois ela vai dizer: agora eu preciso que o filho ressuscite. Agora eu preciso da força, da unção de Deus na esfera do sobrenatural. Mas é a lei da recompensa. Ela semeou, mais tarde Deus a recompensou por isso.
Por isso Agora, que quem dizima, por isso que quem oferta, não pode ter maturidade de achar que vai passar 10 anos sem dizimar, sem ofertar, no primeiro dízimo resolver todos os problemas da galáxia. É uma ação contínua. Muitos pastores vêm caminhar conosco. Então agora eu entendi que a minha igreja vai dar o dízimo dos dízimos. Aí ele dizima uma vez e fica amargurado com Deus. Eu digo, não, cara, 20 anos brincando, tu está 20 anos no teu ministério recebendo dízimos e você nunca dizimou. Agora que você resolveu botar em ordem isso na tua vida, é uma ação contínua. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Daqui a pouco rompe. Agora é você e Deus na perseverança, na fé e na obediência do ensinamento que você decidiu absorver para o teu ministério. eu tenho dito para os meus filhos, eu tenho 2 tipos de filhos, assim, na verdade são 4, mas eu vou falar os 2 principais. Eu tenho filhos apostólicos, que são aqueles que eu treino para os 5 ministérios e 7 montes, e eu tenho filhos proféticos. Quem são meus filhos proféticos? São pessoas que precisam estar debaixo de uma cobertura profética, ou para desenvolver o ministério profético, ou para poder desenvolver a profissão profética. O político, né? o juiz, o advogado, são filhos proféticos. Eles não são pastores nem apóstolos. Eu tenho esses 2 tipos de filhos. E eu sempre digo para eles, a constância na semeadura mantém a frequência da promessa. Porque a pessoa, às vezes, ela dá uma semente e ela recebe uma palavra profética tão forte e ela pensa assim, vou viver o resto da vida com essa palavra. Isso, mas essa palavra tem um tempo de validade. É um empurrão profético, né? Eu sei. É um combustível. Então, se você não botar gasolina, o carro não anda. Por isso que o feiticeiro precisa renovar pacto todo carnaval, todo ano. E o crente quer fazer uma única vez na vida e acha que não precisa renovar pacto de provisão financeira no altar. Meu Deus, quanta revelação. O feiticeiro, toda sexta-feira à noite, vai na encruzilhada renovar os pactos dele. Porque ele sabe que aquela oferenda, aquela oferta que ele deu para o feiticeiro, dinheiro e velas e sangue e tudo mais, tem um empurrão, tem uma força quântica que não é ilimitada, tem a sua limitação, por isso que precisa ser renovado a cada lua nova, a cada lua cheia, a cada maré que sobe, a cada maré que desce. Eles inventam lá um algoritmozinho para renovar o pacto. E o crente quer dar uma oferta e acha agora que não precisa mais orar, não precisa mais de jovem, não precisa mais fazer nada. Quando, na verdade, é uma ação contínua de maturidade no financeiro. Fantástico, fantástico. Agora nós falamos aqui de intercessão profética através de oração em línguas, de jejum e de ato profético. Nem todo ato profético tem a ver com tocar o shofar diante do Congresso Nacional. Eu já fiz ato profético pelo Brasil todo também. Ou de entornar azeite aqui. Muitos atos proféticos é o tzedaká. É uma ação profética. Porque o que é o tzedaká? Na tradução da Bíblia, muitas vezes, quando aparece a palavra caridade, em alguma tradução, no original, é tzedaká, que significa oferta profética. Porque a oferta profética é aquela que o Senhor fala assim, ajuda essa pessoa, porque eu estou mandando. Isso também é intercessão profética. E muitas vezes, quando você olha para a pessoa que está lá para você ajudar, você fala assim, mas Deus, não é possível. Esse cara tem 1000 vezes mais do que eu. Só que Deus vê o que você não vê. Eu entendo o seguinte, antes de você querer ajudar uma pessoa que está lascada, você precisa descobrir por que ela está lascada. Porque a lasqueira financeira dela hoje é fruto de princípios e maturidades que ela quebrou lá no passado. E se você botar a mão e ajudar financeiramente sem uma revelação específica de Deus, quando ele manda dar uma oferta profética dessa, você vai botar a mão em marimbondo, você vai pegar problema que não era para você pegar. Você vai atrapalhar o tratamento de Deus e o caráter daquela pessoa. Agora, existem pessoas que estão numa situação tão lascadas e que diante de Deus elas já apresentaram um fruto de arrependimento, embora não haja um argumento jurídico no mundo espiritual que ela mereça colher alguma coisa, ela está numa situação que Deus manda você interferir e você fazer
sem merecimento, sem semeadura, sem princípio, sem argumento nenhum. Simplesmente vá lá e ajude. Vá lá e obedeça. Vá lá e ore por ele. Eu fiz o ato profético em Brasília, naquelas 7 horas de oração no judiciário, que signou Yahvé. Uma semana depois, Deus manda eu orar pelo Dias Toffoli. Eu disse, Deus, eu acabei de decretar juízo sobre o Dias Toffoli 10 dias atrás. Ele diz, agora você ore. 2, 3 dias depois, eu mandei orar pelo Marco Antônio de Mello. Eu disse, Deus, eu acabei de um altar de oração, voltando esse pinho Yahvé, para ver bambu embaixo da unha encravada dele. E agora, pois é, eu recebi essa oração e eu estou tratando com ele. Mas agora, ore por ele. Eu disse, tá bom, eu vou orar. Entende? Então, assim, se você tentar entender, você não vai obedecer. Você sai do mundo da fé, sai da esfera do sobrenatural, sai da esfera do profético e você vira agora um teólogo. Esqueça, não é para entender. Obedeça e repita essa obediência até que Deus te dê a revelação. Deus te esclareça o mistério. Lá na frente você vai discernir. É que entendimento é faculdade da alma, discernimento é faculdade do espírito. E nem sempre vai discernir. Tem coisa que Deus vai fazer e não vai te falar, não vai dar satisfação nenhuma. Uma vez eu orei por um homem em Brasília, no Distrito Federal. Isso tem muitos anos. Um homem que estava acabado. Rico, mas foi usado como bode expiatório, porque foi mais um, né, que escondeu o dinheiro na meia e na cueca, e a Rede Globo pegou, espalhou, fez um escarcéu com o nome do homem. De fato, ele tinha cometido o que todos os outros cometem lá, mesma coisa, só que tinha que ter um bode expiatório. E foi uma situação muito feia, muito terrível, porque ele não podia sair da mansão dele, uma mansão. Eu fui dentro da casa dele, ele não podia sair da mansão porque estava escrito no muro, picharam no portão da casa dele: o Brasil te odeia, se você sair, você morre. E tadinho, ficava ele, a mulher e o filho trancados dentro de casa. E eu fui lá orar por ele, mesmo sabendo do escândalo de corrupção, mas carregando o arrependimento, é ela e Deus. Sim, carregando no meu espírito a misericórdia de Deus e a ordem de Deus. Enquanto eu orava por ele, Deus mandou tirar um dinheiro do bolso. Eu não tinha muito, não. Devia ser o quê? Uns R$100 hoje. Dá uma oferta para um político milionário corrupto. E Deus falou para ele assim, isso é para que você saiba que eu posso ser aquele que te provê sobre a sua vida. Aquele homem caiu de joelhos chorando no chão. Deitava e chorava. Depois eu fui embora, nunca mais tive contato com ele. Não posso dizer o nome dele aqui, claro, mas o Brasil lembra, todo mundo assistiu aí, e uma igreja grande em Brasília. Paciência. Então, o que acontece? Coisa, apóstolo, nós temos quantos minutos de live? Porque 7. No Instagram acaba com 1 hora, né? 1 hora acaba. Só temos 6 minutos de live. 6. Vamos orar por esse povo. Fecha o raciocínio para a gente descer o fogo de água e sair correndo, não lava a vassoura. Não, vamos orando. Quando tiver faltando 30 segundos, eu corto a live, porque senão ela não salva. Manda bala aí, vamos orar. Tá valendo. Pai, agora nós unimos o nosso espírito ao Espírito do Senhor, nós nos unimos em fé. Teu servo, toda a sua equipe no alto. Sim, Senhor. Da montanha do Rio de Janeiro, liberamos os administradores agora para cada casa, para cada lar, para cada visualização. São 62 fora os outros que vão assistir depois que ficar gravado no canal. Libera, Senhor, ferramentas angelicais para o ministério da intercessão profética. Atos proféticos que ainda não foram ativados, não foram liberados. Ativamos, ó Pai. Hoje é dia de unção, de intercessão profética, Pai. Amém, Senhor. Nós queremos nos mover na intercessão que nasce da nossa alma, mas nós também queremos nos mover na intercessão que nasceu no coração de Deus e trouxe um peso de intercessão para segundo Deus, segundo Deus, orarmos na terra de acordo com o coração perfeito. Espírito Santo de Deus, há uma estratégia de oração que a nossa mente não interfere. Há uma estratégia de oração de intercessão por esse problema que a alma não contamina.
ela nasce no coração do Pai, ela é depositada no espírito do intercessor, e às vezes são apenas gemidos, urros, barulhos inteligíveis, às vezes são palavras estruturadas semanticamente corretas, às vezes são orações poéticas bonitas, mas às vezes são apenas sonhos, urros, visões, gemidos inexprimidos. Espírito do Senhor está procurando por uma boca para ligar na terra o que o Pai já do céu, eis-me aqui. Se tu está procurando um espírito para depositar um depósito de glória, para desenrolar o rolo, como fala os irmãos pentecostais, usa o nosso espírito na terra como um recipiente, usa o nosso espírito na terra como um depósito, como uma arca, como uma carruagem de fogo, carros e cavaleiros, meu pai, carros e cavaleiros, carruagens de fogo ao nosso redor, e filhos de ministração espontânea, ministração angelical, a unção de adoração violenta, a unção de adoração do boi selvagem, a unção do boi selvagem para quebrar as estruturas e as colunas de iniquidade, seja impartida agora sobre os meus irmãos, sobre cada pastor, cada igreja. Renova a unção do boi selvagem sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que estão orando conosco agora. Trazemos a existência, o recurso financeiro onde não existe. Trazemos a existência, o depósito na conta bancária. O contrato, 50% paga agora, 50% paga quando o serviço for concluído, quando a mercadoria for entregue. Em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que é uma possibilidade, tudo aquilo que é um orçamento, tudo aquilo que é uma vã consulta no mundo jurídico, no mundo financeiro, se materialize, se materialize, se materialize. Eu falo, a nuvem do tamanho da palma da mão do homem se torne uma trovoada, se transforme numa poderosa chuva, relâmpago, raio, chuva, vem a umidade, sentimos cheiro da água, sentimos cheiro da umidade, ouvimos o som da chuva antes do primeiro trovão aparecer na luz do horizonte. Declaramos agora que está se formando, está nascendo, está se expandindo, está se materializando, está tomando corpo, está tomando corpo, seja cura de um câncer, seja cura de um Covid, seja restauração de um casamento, seja o nascimento de uma igreja, o nascimento de um ministério, seja agora um fechamento comercial, um rompimento financeiro. Quantos e quantos pré-candidatos a vereadores, a prefeitos estão cheios do reino de Deus, querendo fazer a diferença, mas não sabem por onde. Nós estamos trazendo à existência a chuva financeira, a chuva política, a chuva de votos, a chuva de convergência nessa próxima eleição. Desperta, levanta uma multidão de homens e mulheres para interceder na necessidade da alma, mas também para interceder inspirados pela voz que vem do coração de Deus. Pai, nós queremos ser teus amigos. Coloca e compartilha conosco pesos de oração. Revela o teu estado, o teu discernimento cada dia. Permita que tenhamos esse nível de intimidade e comunhão com o coração do Pai. Livre acesso ao coração de Deus. Para a glória do nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém e amém. Deus amém, gente. Abençoe cada um de vocês. Muito bom estar contigo, tá? Essa live fluiu muito código, muita revelação, muita mesmo. Vai ser um manual de intercessão profética resumido para a nossa equipe. Interessante, apóstolo, ainda falta um minutinho aqui. Ontem quem fez live comigo de manhã foi o apóstolo Coraiola, teve uma live tremenda com ele. Aí de tarde eu fiz uma live com a minha líder de intercessão mundial, a líder da nossa torre, e foi tremendo. Nós falamos sobre intercessão também. Mas não foi planejado não, eu fui criando o nome das lives por acaso. E agora você vem com essa palavra tremenda, tremenda mesmo. E hoje à noite a minha esposa vai fazer uma live também sobre intercessão profética. Então há um manto de intercessão se movendo muito forte. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu sei que você é muito corrido. Obrigado. Faltam 10 segundos, então eu vou ter que salvar. Mas muito obrigado. Gente, é milagre eu segurar esse homem. É muito importante, não esquece.
lava o pé e toma leite com farinha antes de dormir. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau.